Bom, vamos para o nosso DDD 011 aqui, São Paulo, e a gente vai dar continuidade aqui na página 103 do nosso livro. Nós vamos falar a Trindade no Novo Testamento, ou continuar falando, da Trindade no Novo Testamento. Vocês têm alguma dúvida até semana passada daquilo que tratamos sobre a Trindade, sobre a expressão Trindade, triunidade, de onde veio, não é bíblica, mas o conceito é bíblico, ou seja, ele vai falar sobre três deidade, mas não são três deuses, é três pessoas que são Deus, três pessoas que são Deus. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Lembrando que esses nomes são títulos, ou melhor, esses termos são títulos, não são nome, porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito não é nome, só para designar aí, inclusive, funções da Trindade em relação à humanidade na história e na existência. Então, quando a gente fala de Pai, quando a gente fala de Filho, por exemplo, que são dois termos que remetem ao gênero masculino, nós não estamos falando que o Pai é de gênero masculino nem que o Filho é de gênero masculino, embora Jesus tenha vindo em forma humana no gênero masculino, mas o Cristo é anterior ao Jesus, ou seja, Cristo ele subsiste, ele sempre existiu, não teve nenhuma época que Cristo não existisse, porque ele é Deus, ele é antes de todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele. Romanos capítulo 11 vai dizer isso, Colossenses capítulo 1 verso 15 e 16 vai dizer isso, que todas as coisas subsistem por causa dele, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, principados, todas as coisas existem por causa dele. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 3 também vai dizer que ele é a fala última da Trindade na comunicação com a humanidade, vai dizer também que ele é a expressão máxima que nós poderíamos conhecer, entender e ter contato da pessoa de Deus, e que todas as coisas existem por causa dele, e sem ele nada teria possibilidade de existir. Então ele é originador de todas as coisas, ele é criador e não é criatura. Eu estou falando do Filho, mas são termos que só remetem a um relacionamento histórico, existencial, que é a questão de pai e filho, que a humanidade sempre entendeu isso, porque a humanidade foi constituída como uma família, e a ordem funcional da paternidade, maternidade foi estabelecido por causa desse entendimento. Aí Deus ele se apresenta como pai, que é a relação de fato que ele mais deseja que a gente tenha e que a gente o tenha como pai. Lá no Antigo Testamento isso não era tão claro assim, Então as pessoas tinham, os judeus principalmente, Deus como criador, como poderoso, e tem vários termos lá, Jeová Nissi, o Senhor a nossa bandeira, Jeová Rafa, o Senhor que cura, Jeová Tzedekenu, o Senhor justiça nossa, Jeová Mikitzkim, o Senhor que perdoa, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, e por aí vai. Tzedekenu, já falei, Reob, que é o Jeová, o Senhor dos exércitos. Então tem vários termos para Elion, oh meu Deus, não, Elion seria o eterno, alguma coisa nesse sentido assim, mas tem vários termos no hebraico. E o Novo Testamento, então Jesus, ele vem trazendo de fato esse relacionamento que Deus sempre quis que o homem tivesse, Pai Nosso, chamando então não só de Pai, mas ele usa um termo que é Abba Pai, que seria mais ou menos assim um termo carinhoso para se relacionar ou para chamar o pai, como no Nordeste é painho, aqui é papai. Então seria mais ou menos o termo nessa ideia aí de Jesus tratando Deus com essa afinidade, com essa afetividade mesmo de papai querido, que é o Abba. E o próprio Jesus, no capítulo 15... Oi? Paulo, que usa isso daí. Sim, Abba Pai. E o Paulo usa também, Jesus usa, e Paulo em algumas epístolas lá, talvez 2 ou 3. Uma só, eu não lembro. Tu lembra qual é? Romanos. Se achar o versículo aí, melhor ainda, compartilha com a gente, Erickson, que eu não lembro. Eu lembro que é lá, mas não lembro o versículo e o capítulo exatamente. Capítulo 15 de João, o próprio Jesus, ele conta uma parábola
E ele fala lá pelos versos 14, 15, 16, né? Mais ou menos por aí. Inclusive nós vamos estudar aqui 3 ou 4 capítulos do livro de João, onde aparece a Trindade com mais evidência, com mais força, como diz o meu cunhado, mais força, aí nos evangelhos. Mas lá no capítulo 15 de João, verso 14, 15, 16, aproximadamente, isso é para vocês conferirem, né? Quando eu falo assim, mais ou menos, não sei, aí vocês vão lá e confirmam se é, mano. Veja aí, você já tem umas dicas, ó. Outra coisa aqui, Kleber, ó, peguei no copo aqui para dar um golezinho, é o tempo de vocês abrir aí, entendeu? Então o pessoal já está caminhando mais tempo e já sabe, né? Capítulo 15. Eu acho que deve ser lá pelo 14, 15, 16. Eu vou narrar um pouquinho e vocês vão identificando aí, tá bom? Mas é por aí, não foge não. Onde Jesus diz o seguinte, que não chamaria-nos mais de servos, de escravos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu senhor, mas nos chamaria de amigos, né? Então, porque o amigo sabe tudo quanto faz o seu senhor, e vocês não me escolheram, eu escolhi a vocês, para que vocês possam ir, dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedirem em meu nome, assim, e tal, e tal. Rony, achou aí, não? Eu achei. Achou nesse? Qual é? É o 15:15. 15:15. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo. Isso. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Exato. É 15:15. Exato. Então, olha só, chamando de amigo, a relação, ela é diferente daquele entendimento que os judeus tinham, que não estava de todo errado. Deus é tudo isso também, tudo isso. Mas não era esse relacionamento que Deus quis. Jesus, com os 12 discípulos, só um entendeu isso. Olha só a proporção, né? Dos 12, só um entendeu que a relação seria essa relação de proximidade mesmo. Porque eles estavam na ceia, expressão de comunhão, maior comunhão, onde se reparte o alimento. E aí quando Jesus fala algumas coisas lá, ele fala, e agora? Né? Quem vai ter coragem de perguntar para ele alguma coisa, se somos nós, que ele está falando, qual dos nossos aqui que vai acontecer isso e tal. Aí ele fala assim, João, pergunta você para ele. Porque eles sabiam que João tinha uma proximidade maior com Cristo no relacionamento. Não é que Jesus fazia diferenciação entre um e outro, é que esse um e outro é que se relacionava de maneira adequada com Cristo. Então assim, dos 12, Jesus tinha 3, que era um pouco mais chegado. Dos 3, ele tinha um, né? Então dos 9 tinha lá Pedro, Tiago e João, e do Pedro, Tiago e João tinha Joãozinho, que era o mais chegado. Mas não é porque Jesus que fazia essa diferenciação, é porque cada um deles foi entendendo de forma diferenciada como ia se relacionar como mestre, né? Como se um entender o que era Deus e agora, como que a gente... Aí João não, recosta a cabeça aqui, ó, inclina a cabeça no peito de Jesus. Olha só, né? Então ele encosta e pergunta com a cabeça reclinada aqui no peito de Jesus. Mestre, quem vai te trair? Quem vai acontecer isso? Mas olha assim, olha só a relação que se tem. Então quando a gente fala de pai, não é porque Jesus, porque Deus, o Pai, ele é homem, porque Jesus é filho e é homem. Não, amados. Isso é só manifestação histórica. A Trindade é espírito. Deus é assexuado. Não tem gênero. Como os anjos, inclusive, também tem essa característica. Embora tenha lá Miguel, Gabriel, são... Amados, a gente precisa entender o seguinte. Os nomes, via de regra, principalmente no Antigo Testamento, eles têm um significado mais do que identificar a pessoa, né? Eles trazem característica da pessoa. Então, quando você pega Miguel, quem é semelhante a Deus? Era um ser poderoso que representava a glória de Deus. Gabriel, mensageiro de Deus, né? Varão de Deus. Então, assim, esses nomes, mais do que identificar as pessoas, eles designavam alguma coisa. Abraão, pai de multidões. Isaac, riso. Então, quando você pega, cada nome tem seu significado que é ligado à pessoa. Não é como hoje, assim, põe nome no menino porque achou bonito, né? O nome do pai de Pedro não tinha alguma ligação? Não, a Bíblia, a Bíblia não fala. Ah, o Bar Jonas, Jonas, isso. É Bar Jonas, é verdade. Bar Jonas, que é filho de Jonas, né? É porque o Bar não é nome, Bar é filho. A palavra Bar quer dizer filho. Não, sim, não, estou falando do Bar.
Bar-Jonas não é um nome. Filho de Bar-Jonas não é um nome. Bar é um prefixo. Achei. Sim, é um prefixo que vai designando Bar-Jesus, Bartimeu, Barrabás. Então, Bar é filho. Barrabás, filho do Rabi. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Jesus, filho de Jesus. Então, tudo que é Bar no hebraico, né, é filho. Achei. Sim, diga aí para nós. Romanos 8,15. 8,15, leia aí. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Nós receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isso. Termo aramaico para pai. Pai. Isso mas seria um paizinho, né? Um papai. Esse seria o sentido aí da expressão. Então, amados, só para a gente entender que a Trindade é uma família, a Trindade ela quer se relacionar conosco no sentido que a gente conheça a Trindade. Como eu falei para vocês, o que essa matéria vai interferir na nossa vida? Tudo, quando a gente entende, né, quem é a Trindade, porque nós queremos ser como a Trindade porque nós estamos sendo restaurados na imagem e na sua semelhança, que foi perdido lá por causa do pecado, que foi desfigurado por causa do pecado. Então, o Evangelho pretende nos restaurar, né? A gente foi desfigurado, então o Evangelho, usando a palavra aqui moderna, vai configurar a gente novamente, né? Ou reconfigurar, porque nós estávamos desfigurados, ou seja, a imagem estava toda distorcida, desmanchada, e agora nós estamos em Cristo sendo formados de novo. Em Cristo é uma nova criação, é uma nova humanidade. Os que estão em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e agora tudo vai se fazendo novo, né? Então, em Cristo, no Filho, nós estamos sendo recriados. A palavra é essa mesmo. Recriados em Cristo. É uma nova humanidade. Então, não tem como a gente falar de um sem falar do outro, né? Então, Cristo é esse paradigma do ser humano como deve ser e Deus quem o era. Então, Jesus, ele vem aproximar a Trindade mais de nós. O Espírito Santo veio tornar real isso dentro de nós. Veja bem que coisa interessante. A Trindade está, então, desde sempre, agindo, atuando harmonicamente, os três, em todo o processo de criação, de manutenção e de resgate da humanidade. Nunca um fez nada à parte do outro. E os três sempre trabalharam juntos, mas a manifestação histórica, eles vão no registro bíblico aparecendo de forma, entre aspas, separados, nesse sentido, né? Então a gente vê o Pai lá mais evidente no Antigo Testamento, o Jesus mais no Novo Testamento aparecendo, inclusive como personagem histórico, a ascensão de Jesus, o Espírito Santo agindo em Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é evidente que é o Espírito que está agindo em cada apóstolo lá, de uma maneira extraordinária, né? E a gente então vai percebendo tudo isso aí. Alguma pergunta fácil e rápida a gente pode prosseguir? Podemos? Todo mundo acordado aí? Aleluia! Então vamos lá, Trindade no Novo Testamento. Glória a Jesus. Isso, abriu a boca, eu pensei que ia falar glória a Jesus, mas não foi. Não tem música no fundo, né, mano? Não tem microfone na mão aqui, o pregador não fica. Aí o povo fica assim. Então, meu Deus do céu. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 19. Só Bíblia, né, irmão? Aí faz o povo dormir. Só Bíblia. Tem mais nada, né? Só Bíblia. Meu Deus do céu. 5:19 de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, e depois nós vamos para Efésios, capítulo de número 1. Olha só, 2 aos Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo. Na aula passada, se não me falha a memória, eu disse que Jesus disse, que João registrou, no capítulo 10, ele disse: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu saí e vim de Deus. Não foram essas expressões, esses textos que nós lemos? 8:42. Isso,
10:30, né? Então tem uns 3 textos ali que são bem semelhantes aí, esse aí. Então olha só, um está no outro, um age pelo outro, um representa o outro, nesse sentido mais histórico. Um glorifica o outro, isso eu acho muito interessante, irmãos. Então o filho, na verdade, ele pretende com seus atos, com seu ensino, com a sua mensagem, fazer com que as pessoas reconheçam o Pai como Deus. Não é isso? Na oração de Jesus, ele inclusive disse para o Pai o glorificar com a glória que ele tinha antes de todas as coisas, lá no comecinho, capítulo 17, verso 5 de João, aproximadamente isso aí. O Espírito Santo, o seu papel é glorificar a Cristo, é fazer com que as pessoas reconheçam o Filho. Percebe, amados? Essa harmonia que existe na Trindade e as funções que cada um tem, né? É interessante assim que não há hierarquia. Lá no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, capítulo 11, é muito interessante nós pensarmos nesse texto aqui, como de fato ele é, né? Capítulo 11, versículos de número 3, especificamente o 3. Eu acho muito interessante. Lógico que está dentro de um contexto, e eu vou trazer a ideia dentro de um contexto, embora estou pensando aqui o versículo de número 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se entendermos na ótica humana, né, com essa mente pecaminosa, opressora, hierárquica, sistematizada pelas religiões, então nós vamos entender que um é sobre o outro porque aparece aqui o termo cabeça. Quando a gente vai falar inclusive da relação homem e mulher, a gente fala que o homem é a cabeça da mulher, de fato está escrito. Só que não nesse entendimento de que o homem é sobre a mulher, que o homem é superior à mulher, que o homem manda na mulher, porque o conceito é lá antes do pecado, né? Que cabeça quer dizer aquele que direciona, aquele que protege, aquele que prevê, aquele que provê, aquele que dirige. Não é quem manda, aí é um cabeçudo, né, irmão? Não é cabeça. Então, assim, o cabeça aqui, em relação a Cristo, ou seja, Deus, o Pai, é nesse sentido, que lhe outorgou uma missão. Ele direciona em tudo isso e provê tudo para o Filho, através do Espírito. Então, essa ideia de cabeça aqui não é hierárquica, e sim funcional, como é também na questão do casal. Então, quando Deus cria o homem e depois a mulher, aqui é uma ordem funcional. A gente chama também de ordem criacional. Criou primeiro o homem e depois a mulher. Por quê? Porque existe uma função de liderança no homem em relação à mulher. Liderança, irmãos, não é opressão, não é machismo, não é mandar. Então a gente precisa retrabalhar todos esses conceitos aí, inclusive a nossa referência de fato é a Trindade, que não é essa questão de hierarquia, e sim de funções nessa ação sobre a história, sobre a redenção e sobre a humanidade. Entenderam? Não está muito técnico não, né? Então vamos lá, aqui para o capítulo 1 de Efésios. Não, dois livros seguintes aí, capítulo 1. Olha como nós percebemos aqui, no capítulo 1 dessa epístola de Paulo, ele trazendo aqui a Trindade na ação redentiva. Verso 3, se vocês quiserem anotar e de fato dividir aqui o capítulo em 3 blocos, pode fazer isso, que está corretinho, viu? Vou dar essa dica para vocês aí, evitar aquela pesquisa árdua que vocês iam fazer, lendo livros, comentários, para chegar nessa conclusão. Já vou dar aqui um atalhozinho. Verso 3 ao verso 6. Existe uma divisão aqui. Aqui, Paulo mostra que nós fomos escolhidos pelo Pai. Do verso 3 ao verso 6, nós fomos escolhidos pelo Pai. Pode colocar aí, anota se você quiser. Não sei se tem hábito, né, de anotar na Bíblia aí, ou no caderno mesmo. Mas do verso 3, do Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, mostra que nós fomos escolhidos pelo Pai. E eu vou ler com vocês. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito, ou palavra, parece um xingamento, mas é aprovação, consentimento, tá? Segundo o seu consentimento ou consentimento de sua vontade, ou aprovação da sua vontade, essa palavra beneplácito. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, outra divisão, do verso 7 até o verso 11. Aqui mostra que fomos redimidos pelo Filho. Olha só, do verso 7 ao verso 11. Redimidos, resgatados pelo Filho. Em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério, não é ministério, é mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havido sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12. Calma aí, do verso. 7 a 11, eu li. É o que, né? Redimidos pelo Filho. Redimidos, resgatados pelo Filho. Comprados pelo Filho. Pode colocar aí qualquer coisa disso aqui que está tudo certo. Do 7 a 11. E do verso de número 12 ao 14, aqui mostra que fomos selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito. Em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Cristo, né, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Percebam, verso 6, para louvor da sua glória. Verso 12, para louvor da sua glória. Verso 14, para louvor da sua glória. Então, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito. A Trindade, amados, aqui, não é? Capítulo de número 28 de Mateus. Jesus, ele disse o seguinte, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Olha que coisa interessante. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, se não me falha a memória. Só fazer assim. Isso, a bênção apostólica. Né? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, que agora esqueci tudo. Como que é? Doces consolações do Espírito Santo. Que o amor do Pai, A graça do Filho. a paz de Jesus, a graça e a paz de Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos vós. Amém. É a graça do Senhor Jesus Cristo. E a graça. Na igreja lá fala a doce consolações. Não, mas vamos ver, não, né? Aí é que a gente incrementa, mas vamos ver o texto. Pode, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Graça, amor e comunhão. Graça do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Amor do Pai e comunhão do Espírito. Olha a Trindade novamente aí, amados. Não pode ser uma pessoa só, não é? A gente está, segundo aos Coríntios 13 e 13. 13 e 13, não é isso? 13 e 14? Calma. 14 é 14. 13 e 14. É o último versículo. Acabou o livro aí. Acabou na bênção apostólica. O povo já quer ir embora agora. Então, que não é bênção apostólica coisa nenhuma. Isso é uma oração de Paulo e aí nós convencionamos em chamar de bênção apostólica, tá bom? Mas a gente percebe, amados, então, o Mateus é 28 e 19, tá? Só para constar aí. Inclusive está na leitura aqui. Inclusive eu vou ler também com vocês aqui, ó. A Trindade do Novo Testamento. Foi uma longa introdução que eu dei, mas faz parte aqui do que a gente também vai ler. A revelação da triunidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo. Estão acompanhando a leitura aí, amados? Página 103. A Trindade no Novo Testamento. Página 103, a Trindade no Novo Testamento. Veja aí, Varão. Coluna da esquerda, segundo parágrafo. Achou aí, Varão? Achou? Então vamos lá. A Trindade no Novo Testamento, né? A revelação da triunidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo.
Os textos bíblicos abaixo alistados, respeitando-se os devidos contextos, né? Mostram sempre juntos ao Pai, o Filho, sempre juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Levando-se em conta que Deus é único, não só aqui em Isaías 43:10, mas lembra lá em Deuteronômio 6:4? Ouve, pois, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único, o Errad, né? Errad, quer dizer o único no sentido composto, que é a mesma palavra usada lá em Gênesis, que Deus, ele fez o homem, esse homem deveria deixar o seu pai e a sua mãe, unir a sua mulher e ser Errad, carne, uma única carne, que é a unidade composta também. Então, a Bíblia no original faz diferenciação, mostrando aí de fato que tem algo específico nisso aí. Então, vamos lá. E que ele não partilhe a sua glória com ninguém, Isaías 42:8 também. Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. É interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, como que nenhuma criatura, coisa que nenhuma criatura, por melhor que fosse, poderia atingir. Nem muito menos a força ativa, né? O agente passivo. O autor está dizendo isso aqui por conta de que depois ele vai defender a doutrina da Trindade em relação à doutrina dos Testemunhos de Jeová, que diz que o Espírito Santo, por exemplo, é uma força ativa, não é uma pessoa, muito menos Deus. Que Jesus também não é Deus, é um ser criado, isso, então, que é uma criatura, né? Quando eles pegam lá João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, está lá no princípio, estou falando na tradução do Novo Mundo, lá do Testemunho de Jeová. No princípio era o verbo estava com Deus, e entre colchetes, o verbo era um Deus. Então eles vão dizer que é um Deus menor, chamado de demiurgo, um Deus menor, um Deus inferior, um Deus criado. E não é isso que a Bíblia diz, né? Então eles adulteraram o texto bíblico lá no seu original, deram um sentido que nenhuma outra tradução do mundo vai ter, só a tradução do Novo Mundo, da Pensilvânia. Ó, o negócio é horripilante, né? Da tratado lá da... Então, o que acontece? É por isso que ele coloca aqui. O Espírito Santo é uma pessoa, amados. Lembra por que é uma pessoa? Então diga. Vontade, desejo, pensamento, intelecto e sentimento. E sentimento. É uma pessoa, né? Então, vontade. Ele tem vontade. Lá no capítulo 13 de Atos, ele manda, ele ordena, ele expressa a sua vontade, que é separar. O capítulo 13 vai falar sobre o envio de Barnabé e Saulo para o campo missionário. Ele diz assim: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. É o 13, tenho absoluta certeza, inequívoca. Pode ser, mas o 13 é onde aparece essa frase que eu estou te falando aí. Se tem no 15 também, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não é esse? 28, rapaz. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não vos pôr mais encargo nenhum e tal, tal. Isso está certo. Tá vendo ou não? Eu também leio Bíblia. Então aí ele aparece tendo vontade, não é isso? Romanos 8:27, ou é 28, alguma coisa assim, vai dizer que ele tem intelecto, né? Ele tem inteligência. O Espírito Santo tem inteligência. E aí, tanto o Romanos 8:27 ou 28, me ajuda aí, Erickson? Efésios 4:30. Também. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não, calma aí você já está falando do sentimento. Do sentimento, tá certo. Calma aí, segura aí, varão. Estou falando da inteligência, do intelecto, né? Calma aí. Tu já completou, obrigado aí, porque já me ajudou, né? Então, inteligência, tanto Romanos 8:27, quanto 1 aos Coríntios, capítulo 2, vai dizer que o Espírito Santo ele tem intelecto, ele tem inteligência, ele sabe, ele conhece. E aí, como o Erickson leu aí no capítulo 4 de Efésios, verso 30, ele vai ter sentimento. Então, por ter vontade, poder de decisão, por ter inteligência, intelecto, só dado a pessoas, a seres racionais, e ter também sentimento, ele caracteriza uma pessoa. Não pode ser uma energia, uma força que emana de Deus. Tá certo? Então não tem como uma força pensar, decidir, ter vontade. Não tem como, isso é impossível. Então os textos bíblicos aparecem aí, fora outros, muitos mais, que nós temos, né? Só peguei esses 3 aí para exemplificar. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 28:19, que é o que eu já li. A ordem, ou melhor, que eu recitei para vocês. A ordem de Jesus é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade iguais
aos 3. Ora, se Jesus fosse uma criatura e o Espírito Santo uma força ativa, seria estranho que as pessoas fossem batizar em nome do Criador, que não divide sua glória com ninguém, em nome de um anjo e de uma força ativa, que é o que diz o Testemunho de Jeová. Aliás, que necessidade há de se batizar em nome de uma força? Tudo isso só faz sentido se Jesus e o Espírito Santo forem Deus, assim como o Pai. Lucas 3:22. No batismo do Filho, lá estão o Espírito Santo e o Pai, como sempre, inseparáveis. Essa é uma das razões pelas quais o batismo do cristão deve ser ministrado em nome das 3 pessoas. Lembra quando ele sai do Rio Jordão? O Filho sai, ouve-se uma voz do céu: este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. E foi visto o Espírito Santo em forma de um corpo de uma pomba pousar sobre Cristo. Aqui também está a Trindade claramente, irmãos. Só não vê quem não quer. Então, nós estamos 2 ou 3 aulas aqui, pegando lá de Gênesis até o Novo Testamento, textos abundantes nós temos, não é? Para mim, muito claro, todos eles, inequívocos, sem dúvida nenhuma, sem muito esforço teológico para a gente interpretar, porque os termos são bem claros. O que vai impedir as pessoas de reconhecer isso é mais tradição mesmo de religião, tradição das suas denominações, né, esses movimentos religiosos. Mas o texto é muito claro, na minha opinião. Acredito que é de vocês também. João 14:26. Nossa, como eu gostava, e ainda gosto desse versículo, mas isso eu colocava nas revistas das escolas dominicais, todas elas que eu pegava. Eu já sei qual é. O 26, principalmente, 14:26. Então, eu pegava a revista Escola Dominical, por muitos anos eu dei aula de Escola Dominical, agora voltarei, se Deus quiser, talvez aí na semana que vem ou a outra. Mas eu colocava lá, João 14:26, porque vai dizer que ele, o Espírito Santo, é o verdadeiro ensinador. Né? Olha só, então não tem como uma força ensinar, uma energia ensinar. É uma pessoa que ensina e ele é o mestre por excelência. Jesus fala do Espírito Santo que será enviado pelo Pai em seu próprio nome, isto é, o nome de Cristo, né? Então, capítulo 14, verso 20, leia, por favor, e o 23, alguém. 20 e 23. Um de cada vez. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 23? Esse é o 20. O 20, agora isso. 23. 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É claro, não é, irmãos? O Filho falando do Pai, falando do Espírito, faremos nele morada. Olha, viremos para ele, né? Lá desde o Antigo Testamento, façamos, desçamos, confundamos, no plural. Então, os textos são claríssimos, irmãos, e abundantes nesse sentido aí. João, capítulo de número 14 até o 17 do livro, né? Do livro aí do Evangelho de João, é a parte que mais descreve o relacionamento da Trindade. Então, se você quiser estudar mesmo assim, estude esses 4 capítulos, 14, 15, 16 e 17 de João. É a parte, né? Essa é a parte que mais descreve o relacionamento da Trindade. Tanto é que eu vou pegar, inclusive, o capítulo 17 agora, o verso 20 ao 26. João, claro. Então, João, capítulo 17. Mas depois estude, quer conhecer mesmo aí esses textos falando da Trindade no Evangelho de João, capítulo 14 até o 17. 4 capítulos, né, irmão? Coisa rápida, 5 minutos vocês estudam isso aí. E não dá nem fadiga, não dá nem para dormir com a cara no livro. Para ler, né? Estudar. Falei estudar, pesquisar. Capítulo 14. Ao 17 de João. Então vocês estudem, pegam um comentário bíblico lá, entendeu? Ler é o mínimo que você tem que fazer, né? Você precisa ler, depois você... 5 minutos não tem como, rapaz. Não, tá, ler 5 minutinhos, mas para estudar, aí vai muito mais. Depende de cada um de vocês, pode levar até anos. Então, João, capítulo de número 17, versículo 20 ao 26, amados. Quero ler com vocês aí, vocês acompanhando daí, eu lendo daqui. Pode ser? Para não ficar aquela coisa desordenada no culto, que
o cidadão lá na frente vai ler e todo mundo quer ler na sua versão e é aquela bagunça. Já aconteceu isso com você? Não. Então não queira ler se percebe que a leitura do camarada que está com o microfone é diferente. Leia lá em espírito. Então vamos lá, verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, por onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus está falando de uma unidade que ele tem na Trindade. Irmãos, não faz sentido. Ou Jesus é um doido, não é? Falando aqui para uma pessoa que não existe, que é ele mesmo. Percebe como não tem sentido essas declarações dessas pessoas que não acreditam na Trindade, que são os unicistas, né? Os modalistas? Não tem sentido, porque os textos não fazem sentido se for pensar assim dessa forma. Jesus falando aqui, ó Pai, tu me enviaste, me deste a tua glória, tu me amas, mas eu estou em ti, tu está em mim. Calma aí, se é uma pessoa só, então Jesus é um doido, é um lunático, é um, né? É um drogadão. E não é, né, irmão? Claro que não é, né? Lógico, eu estou falando assim para chocar mesmo, já para perceber que não é. A letra D é o que eu já falei, que foi a bênção que o Erickson já impetrou para nós aí, né? O 13:13 de Coríntios. 13:13, varão. Como tu disse que é 14? Será que está errada a referência aqui? Está errado aqui. Aonde? Aqui está errada a referência. Então é 14. Então corrijam aí, por favor. Corrijam daí que eu corrijo daqui. É o 14. Que é o último versículo, não é, Erickson? É o último. Isso. Então eu pensei que acabaria no 13. Então é o 14. Ainda está 13. O livro. No livro. Na Bíblia? O livro é 13:13. Não, no livro está errado. Letra D. Isso, o livro está errado. O verso é o 14, não é o 13, velho. Segundo o Erickson, eu estou confiando nele. Segundo a NVI. Ué, mas não tem. Não, é independente. Amados, coloque aí na letra D, 2 aos Coríntios. O capítulo está certo, é o 13 mesmo. Tá certo? E o versículo? E o versículo é o último, que é o 13. É o 13, Erickson. Na minha está 14. Ué, tem versículo Não. 14 na dele? Rapaz, tem alguma coisa errada aí. Meu 14. Meu é 14. O versículo? É. Nossa, agora endoidei. Depois a gente vê isso aí, que agora vai ficar uma confusão enorme. Vai ver essa Bíblia aí, porque Tá meio essa Bíblia estranho. de Deus aí. Tá Sabe mesmo? quem é o erro? Ah, Da João Ferreira de Almeida. então tá errado aí. Não, aqui, Letra tá 14 13. aqui. É 13, irmãos. 13:13. Então tá certo 13:13, meu Deus do céu. Tu me fez errar Meu aqui. 14. É. Na minha tá 14. Tá bom, depois a gente vê aí o que tá Qual é acontecendo. a versão de vocês? Vamos ver se. Ah, não tem um versículo a mais? Calma aí que depois a gente entra aí, senão agora vai dar uma confusão doida. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 na Almeida Revista Corrigida. Oi, né? Outra fórmula trinitária, onde aparece o Filho em primeiro lugar, com a sua graça ou benignidade merecida. Depois o Pai com o seu amor. E finalmente o Espírito Santo com a comunhão ou participação que dele procede. 1 Pedro, capítulo de número 1, amados. Verso 1 e verso 2. Vamos para os textos bíblicos. Então a gente precisa fundamentar as nossas afirmações aqui sobre essa realidade doutrinária chamada de triunidade. Então, embora a palavra não conste na Bíblia, mas a gente percebe que a doutrina sim, ou seja, o ensinamento que Deus são 3 pessoas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Só os sensíveis, né, que estão no Espírito ouviram aqui o borbulhar, o movimento das águas.
O negócio é espiritual, ora. Que não tem tanque, mas tem o tonel ali. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, ou de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, outro texto aqui, para confirmar, olha só, fala-se da presciência do Pai, Deus Pai, ele coloca assim ainda, santificação do Espírito, porque a função do Espírito é santificar aqueles que foram alcançados pela salvação, ou pela obra do Filho. É por isso que é chamado de Espírito Santo. Nem Espírito é nome, nem Santo é sobrenome. Isso é adjetivo, não é? Então, qual é a função principal do Espírito? Aplicar a obra de Cristo e santificar, então, esse salvo. Tá certo? Fora de outorgar dons e um bocado de outras coisas, mas a gente está falando aqui dos pontos principais. E fala-se da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Diga. Você falou que não é nome, é uma função. No caso, quando Jesus encontra com a mulher Samaria, fala sobre os verdadeiros adoradores virão em espírito. Adorarão em espírito e em verdade. E quando ele fala em espírito, ele está afinalizando com o Espírito Santo? Não, o verdadeiro adorador adora em espírito, no seu espírito, entendeu? No espírito da pessoa, porque nós temos o espírito, e é pelo espírito que nós nos comunicamos e entendemos Deus, nos relacionamos com Deus, adoramos Deus, confessamos Deus, é pelo espírito, né? Ou seja, pelo nosso espírito, esse espírito que foi regenerado na salvação. Então, tem que nascer da água e do Espírito, né? João 3. Então, não é Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, no seu espírito e em verdade. Então, não se refere ao Espírito Santo nesse texto, entendeu? Então, bora lá continuar? Pedro fala aos escolhidos que foram eleitos segundo a presciência do Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos, né, com o sangue de Jesus Cristo. Outros versículos, amados, ó, Romanos, aqui tem um monte, né? Então, Romanos 8, 14, 17, bom, não vou falar, vocês têm todos no livro, depois vocês, aliás, irmãos, isso aqui eu acho que até vocês já fizeram, né? Na semana última para cá, leram aqui todas essas páginas, pegaram todas as referências com a Bíblia do lado, anotaram alguma coisa, inclusive, aí no rodapé do livro, né? Estudaram o livro como alunos aplicados, dedicados, que são. Então não vou nem gastar meu tempo aqui para falar aquilo que vocês já pesquisaram, já estudaram, refletiram, oraram e tudo mais. Então tá bom. Ô Pai, ajuda-me. Então, tá falando aqui para pegar todos esses versículos, esses textos, comparar, né? Aí com mais outro. É digno de nota que se o Filho fosse uma criatura e o Espírito Santo a força ativa, os dois não poderiam assumir o primeiro lugar em algumas das passagens bíblicas acima citadas, né? E vocês precisam ler de fato, tá? Estou falando brincando, mas vocês têm que ler mesmo. Aliás, o que uma força ativa estará fazendo no meio de duas pessoas? As TJs objetam dizendo que mencionar as 3 pessoas juntas não indica que sejam a mesma coisa, pois Abraão, Isaac e Jacó, bem como Pedro, Tiago e João, sempre são citados juntos, contudo isso não os torna um. O que as TJ não percebem foi o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó tinham algo em comum, o patriarcado. Já Pedro, Tiago e João tinham em comum o apostolado. E o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm em comum? Resposta: a natureza divina, ou simplesmente a divindade, a deidade, ou seja, são Deus, os 3. Tudo bem, meus queridos? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida nesse sentido, ou eu posso partir para um segundo ponto aqui da aula? Nenhuma dúvida até agora? Eu quero falar então mais especificamente, eu perdi minha cola, até que eu acho aqui, quero falar especificamente sobre o Espírito, ou o Espírito Santo, né? Os seus atributos. Se eu achar, se não achar não vai ter aula não. Estou brincando, vai ter sim, tem que ter em nome de Jesus. Vamos pegar, eu vou falar hoje sobre a divindade de uma das pessoas e nós vamos trabalhar, a gente vai ter mais umas 2 ou 3 aulas, tá? Então o que eu pretendo fazer? Falar sobre a divindade do Pai, eu acho que nem é necessário, irmãos. Isso está tão claro, inclusive nas 3 religiões que são monoteístas.
E quais são as 3 religiões que são monoteístas? Vocês lembram? Sim. Então diga-me. Islamismo, judaísmo e cristianismo. E o cristianismo, tá bom. Embora elas sejam monoteístas, ou seja, acreditem em um só Deus, mas elas não acreditam em Deus como nós acreditamos, não é? Eles, na verdade, têm uma visão distorcida de quem é Deus. Por quê? Porque eles não vão entender o caráter de Deus como perdão, como salvação, como graça. Não vão compreender Deus nesses atributos de Deus. O judaísmo entende, não entende? Perdão, Parte de... salvação e graça, o judaísmo não entende, não reconhece esses termos. Não como nós cristãos. Eles não, porque isso foi explicitado, foi assim, escandalizado no Novo Testamento através de Jesus. Então, perdão, eles não, esse termo, esse conceito perdão, não é do judaísmo, não cabe no judaísmo, porque eles se pautavam pelo mérito, pela lei, pelo cumprimento, pela obediência. Então, perdão eles não entendem como é entendido no cristianismo. E os livros do Antigo Testamento, Deus mostrando perdão, ensinando tudo para os caras. Por exemplo, o livro de Jonas, rapaz, eu sei que você é misericordioso, bondoso, longânimo. Aí nós estamos falando, Erickson, de alguns personagens do Antigo Testamento. E os caras não estudavam? Então, como Os doutores da lei? muitos hoje estudam, mas não compreendem uma série de coisas. Então, não quer dizer que eles tinham a escritura, eu estou falando do judaísmo. Eu estou falando da religião do judaísmo. Eu não estou falando do Antigo Testamento, como nós entendemos o Antigo Testamento. Porque nós entendemos o Antigo Testamento e para nós é muito claro e tudo resolvido lá, porque nós temos o Novo. Então, o Novo Testamento joga luz no Antigo. Você entende? O Antigo Testamento, ele só é interpretado pelo Novo. O cumprimento está no Novo Testamento. Então, o judaísmo, eles não enxergam, porque eles eram pautados pela lei. A lei é o que traz a base para o judaísmo. Eles se pautam na lei e tem Deus como esse Deus de fato, que exige a obediência e que pela obediência ou pela desobediência é que julgará o homem. Ou seja, pelo mérito e o demérito, pelo crédito e pelo débito. Eu estou falando do judaísmo que usa o Antigo Testamento, mas nessa compreensão limitada. Entendeu? Nesse sentido. Então, perdão, expiação, graça não é um conceito do judaísmo. Não é. O islamismo não vai entender também o Deus, porque no islamismo é o seguinte: Deus é aquele que nem garante a salvação para ninguém, não é? O Alá não garante a salvação para ninguém e vai julgar de uma maneira assim muito complicada a vida das pessoas. E eles não acreditam de fato jamais na Trindade e eles não têm muito menos o conceito de graça. Então é muito complicado, embora sejam duas religiões monoteístas que acreditam em um Deus, mas eles não acreditam na Trindade e não têm esses conceitos que o Novo Testamento, está no Antigo Testamento, está lá, mas o Novo Testamento que vem trazendo com mais clareza, muito mais clareza. Entendeu? Tranquilo ou não? Mais ou menos? Qual que é? Se tem alguma dúvida assim, põe aí pra gente ver se consegue. Estou intrigado pelos judeus nessa coisa aí. Porque tem tanto texto no Antigo Testamento, os caras estudam tanto essa bendita dessa Torá, os escritos, e um exemplo é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Sim. a 613 leis lá de Moisés, Elas... mostrando o amor de Deus. Não, essas leis na verdade só complicaram mais ainda. Algumas partes esclarecem um pouco. Paz, mas elas complicaram mais ainda porque elas colocaram mais exigência de uma obediência para uma justiça própria, para alcançar uma justiça, entendeu? Então, na verdade, quanto mais lei eles iam criando, mais ia dificultando esse caminho da salvação. Os salmos, os provérbios, tudo esclarecendo o amor de Deus, como Deus é bondoso, longânimo, que Deus é muito paciente. E é estranho a pessoa... Eu vou pegar, Erickson, um judeu, um rabino, um ensinador, talvez o ensinador mais proeminente que o judaísmo já teve na época de Jesus. Eu não estou falando nem de Hillel e nem de Shammai.
e muito menos de Gamaliel. Eu estou falando de um Saulo de Tarso, um homem que estava acima da sua geração, um homem zeloso da lei, extremamente zeloso, participante da maior divisão, da divisão mais rígida que tinha no judaísmo, que era os fariseus, né? O cara assim seguia a risca em tudo, circuncidado ao 8º dia, filho de fariseu, zeloso segundo a lei, da tribo de Benjamim, um cara que seguiu todos os passos que um judeu podia, inclusive, chegar a ser rabi. Ele, depois de aceitar Cristo, precisou estudar 14 anos aproximadamente o Antigo Testamento, agora no olhar, entre aspas, cristão, só para você entender. Então olha só, Paulo, ele precisou, após ter um encontro com Cristo, voltar lá, irmãos, sentar lá, mais de uma década estudando o Antigo Testamento, mas agora com o olhar cristão, a partir de Cristo. Então ele pega todo o Antigo Testamento e ressignifica esse Antigo Testamento em Cristo. E aí por isso que ele sempre falava e colocava Cristo como sendo o cumprimento de todas as profecias, né? E aqueles textos que ele pegava do Antigo Testamento era para mostrar justamente que aquilo estava apontando e mostrando Cristo. Então olha só, então não basta ser judeu. Eu fico vendo hoje, irmãos, a glamourização que se tem no judaísmo, igrejas evangélicas judaizadas, né? Cheio de aparatos, e se vem alguém pregar, uma barbinha um pouquinho maior, tampando a coroa da cabeça, né? Um cara com talit, nossa, então os caras ficam assim, maravilhados. Amados, os judeus não compreenderam a mensagem do Evangelho. Estou falando da grande maioria, lógico que tiveram judeus e fariseus que se converteram. Eu estou falando num coletivo geral. Eles crucificaram Cristo. O judeu, existe o judeu messiânico, é outra história, que é cristão, mesma coisa. Então, o judeu, quem é o judeu messiânico? Um cara que era judeu e aceitou a Cristo. Então, é um cristão, como qualquer outro. Então, o judeu não tem nada a mais assim. Pelo contrário, amados, eles são limitados. O que eles têm a favor em relação a nós é que os caras têm a cultura. A Bíblia, para eles, o Antigo Testamento para eles é conhecido porque é a história deles, né? Então, falar de Galileia, falar de Rio de Jordão, falar dos pontos geográficos, culturais, para eles faz parte da vida deles, não tem nenhuma dificuldade. Nós precisamos estudar, porque não faz parte da nossa cultura. Então, eles têm vantagem nisso, que para eles tudo que a gente fala lá do Antigo Testamento, dos rituais, para eles é beabá. Para nós que a gente precisa estudar muito para ter a clareza e compreender algumas coisas do Antigo Testamento. Mas, irmão, o judeu precisa ser salvo. O judeu precisa aceitar Cristo. O judeu precisa entender que Jesus é o Messias que foi enviado. O judeu precisa aceitar a Cristo pela fé para ser salvo pela graça mediante o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É a mesma coisa, não tem privilégio algum, absolutamente nenhum. Deus não olha para os judeus de uma forma diferenciada. Paulo, em Gálatas, vai dizer, lá no capítulo 3, verso 28, se não me falha a memória, em Cristo não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, não há bárbaro, não há livre, não há escravo, não há bárbaro, não há cita. Todos somos um em Cristo. Eles precisam também, da mesma forma, se aproximar de Deus por meio de Cristo. Não há salvação a não ser por Cristo. Não há outro meio que Deus escolheu para que o homem fosse salvo, a não ser por Cristo. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo de número 3. Né? Então essa glamorização toda é porque na verdade nós somos brasileiros e parece que o brasileiro tem complexo de vira-lata, como disse o poeta, e a gente acha que tudo que é de fora é melhor. Não é verdade, irmão? Então o ouro de fora brilha mais do que a prata da casa. Então vinha aí um pernambucano igual eu, brasileiro, falar das coisas da Bíblia, e vinha um camarada todo assim, judaizante, aí falou, opa, ali que deve ter negócio bom, né? Não é, irmão? Não tem assim um negócio? Então a gente precisa prestar muita atenção, não desmerecendo os judeus, como nenhum dos outros povos. Nenhum dos outros, amados. Todos os povos, nós oramos, amamos, intercedemos para que eles conheçam a Deus e somos gratos
pelos judeus porque eles foram usados por Deus para nos trazer o Antigo Testamento. Jesus, ele nasce como um judeu, sob a lei, mas aí em Cristo tudo isso é quebrado, todos esses privilégios que eles tiveram, inclusive eles serão julgados se não se arrependerem e crerem em Cristo de uma maneira muito mais dura, porque receberam os dons, a história, os oráculos de Deus, eles tiveram os profetas, Yahvé se revelando milhares de anos. Então, eles que não tomem cuidado não. Não é, amados? Então, bora lá, porque óleo de Israel não vai curar mais do que o óleo soia daqui, não. O óleo lisa. É transgênero, né? O girassol, né? Vocês estão escandalizados? Não? Eu não estou bravo, tá tudo certo. Tá bom, meu irmão? Bora lá nesse. Falta pouco, meu irmão. Persevera aí na peleja. Expulsa o Morfeu, aquele deus do sono. Manda pra longe, mano. Tem fariseu em Jerusalém aí? Ah, mano, olha, tem os judeus ortodoxos, né? Aqueles que vocês veem na todos de preto, com os cachinhos e tal, aqueles são judeus ortodoxos mesmo. Aqueles Olha caras. o judeu xarope que encarou Jesus, diminuiu, né? Rapaz, tu vai arrumar briga aí, viu? Não há mais aqueles grupos que havia no tempo de Jesus, né? Os essênios, os zelotes, os fariseus, os saduceus. Esses grupos não tem mais. Existem os judeus ortodoxos, aqueles tradicionais mesmo. Né? Eles nos tinham usando aquela roupa lá. Isso, aquela... preto, aquele chapéu, né? E barba longa mesmo, e aqueles cachinhos aqui. Então eles têm toda aí uma tradição que eles preservam. Mas nem todo judeu é daquela forma, né? Então você tem judeus aí que você olhar, você não vai diferenciar muito não. Agora sim, o que eles acreditam, a forma que eles vivem, aí mostra-se, onde tiver, qualquer canto do mundo que tiver, eles são muito fortes na questão, porque é tradição, irmão, é vida deles, é cultura. Hoje eles creem que Jesus não veio ainda? Não, eles acreditam que o Messias ele está por vir. Não acredito. É por isso que quando você vai evangelizar um judeu, você precisa começar pelo fato de que o Messias, ele está para vir. E é verdade, né? Ele está para vir. Então o Messias vai vir. Aí você começa um ponto de contato. Mas, voltando para cá, porque a nossa conversa é sobre a Trindade, eu quero falar sobre os atributos do Espírito Santo em pouco menos de 10 minutos. Lógico que eu não vou esgotar, se não der a gente continua na próxima aula. Mas o Espírito Santo, eu quero falar sobre os atributos que só Deus tem, tá? Ou seja, onipresença, onisciência, eternidade, santo e ele inspira. Então vamos lá, onipresença, sobre o Espírito Santo, se vocês quiserem anotar aí, Salmo 139, verso 7. Edson, você que é rápido no gatilho, procura aí Salmo 139, versículo de número 7. Então ele é onipresente, o Espírito... Verso 7. 139 pode ler. Para onde poderiam eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Isso, então não pode fugir, né? No céu, no inferno, onde estiver, o Espírito lá está. Não se manifesta, mas lá está. Então, ele tem um atributo de onipresença, o Espírito Santo. Onipotência, Romanos 15, versículo de número 19. Então, o Espírito, ele é onipotente também, ou seja, ele tem todo o poder, nele reside todo o poder. Romanos 15, 19. Pode? Por favor. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Isso, poder do Espírito. Ele é onisciente, o Espírito sabe de todas as coisas. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Onisciência do Espírito. Pode? Por favor, varão, vai lendo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais insondáveis, até as coisas mais profundas de Deus. Então o Espírito conhece todas as coisas, as profundezas da Trindade. O Espírito conhece. 1 Coríntios 2, capítulo 2 e verso 10. Então o Espírito Santo é onisciente. Vá para Jó 33. Jó 33, verso 4. O Espírito é criador, irmãos.
Ele cria, ele criou todas as coisas. Ele estava lá no princípio criando todas as coisas. Jó 33 e 4. Já pode? Por favor, mano, rápido aí. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Olha só. Então o Espírito é criador, é atributo só da Trindade. Ele cria todas as coisas. Jó 33, verso 4. Onisciente. Não, aí é criador. 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 Está acompanhando certinho aí? Aqui é criador. Onisciente foi o anterior, que é 1 aos Coríntios 2 e 10. Tranquilo aí? Tá confundindo não, né? Então aqui ele é criador, né? O Espírito. Lá em Gênesis ele aparece também, o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas e criando todas as coisas. Eu só estou dando alguns versículos aqui, mas tem outros mais, tá, irmãos? Tá? Ele é eterno. Hebreus 9 e 14. Olha só, ele vai para o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo dentro de um contexto, tá, queridos? Eu me preocupo sempre em trazer texto dentro de um contexto. Hebreus capítulo 9, versículo 14. É tu mesmo, Marão, que é o... Pode? Por favor. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Calma aí, eu não captei aí. Eu não sei se é a versão que é diferente. Lê de Quanto novo. mais o sangue de Cristo, Sim. que pelo Espírito Eterno Ah, tá. se ofereceu... Isso. Esse é o termo. Espírito eterno. É, Então ele é eterno. Ele é eterno. Só esse atributo de eternidade só pertence à Trindade, irmãos, tá? Eternidade quer dizer nunca houve um momento que ele não existisse. Ele é eterno, ele é criador, ele não é criatura. Não houve nenhum momento na história que o Espírito não existia. Nenhum, tá? Então ele é eterno, Espírito eterno. 1 João capítulo 2, verso 20. O 27 também, mas só precisa ler o 20, tá? 27 é quase a repetição. 1 João capítulo 2, Isso, 20. Aí a questão é a santidade. Então esse Espírito ele é santo. Pode ler. Mas vocês têm uma unção e você é santo, e todos vocês têm o conhecimento. Isso. Então o Espírito é santo. Lê o 27, vai, porque eu acho que tem um detalhe aí. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina e acerca de todas as coisas permanecerão nele como ele os ensinou. Então recebeste a unção de quem? Do Espírito. Do Espírito. Isso, o Espírito que unge. Né? Nós somos ungidos pelo Espírito. Se eu pegar uma Bíblia da Testemunha de Jeová e comparar essas coisas, será que vai ter alguma contradição? Tem alterações. Eu não lembro se todos esses textos que eu estou citando aqui, o que eu estou compartilhando com vocês, se todos eles têm alteração. Mas, de fato, vários textos, principalmente no Novo Testamento, referindo-se a Jesus como Deus, ao Espírito Santo como uma pessoa, eles são alterados sim, são modificados. É por isso que eu digo que existe a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sangrada. A Bíblia Sangrada é essa do Testemunho de Jeová, que foram mutilados os textos. Eu estava assistindo Sim. uma aula sobre o Paulo Romero, que ele era outro pastor da Assembleia de Deus, Uhum. estava dando aula lá. Ele falou assim que ele foi fazer um trabalho acadêmico e ele foi usar a Bíblia da Testemunho de Jeová. E ele colocou Bíblia e o professor rejeitou o trabalho dele, mandou ele pesquisar uma forma. Aí ele foi lá e pesquisou e ele lembrou de uma forma, escritos hebraicos e escritos gregos. Que foi o termo que ele pôde usar. É por isso que eu não posso dizer que é a Bíblia Sagrada. Pode ser a Bíblia Sangrada. Então ela foi sangrada, essa Bíblia, ela foi mutilada. Né? Ela foi adulterada. Eu sei que as palavras são fortes, quase que eu arrumo briga um dia com o Testemunho de Jeová. Por conta disso, eu fiquei preocupado porque ele era o motorista do negócio. Eu falei, rapaz, vai pôr todo mundo aqui no buraco por minha causa? Ficou bravo, mas é a verdade, irmão. Então é alterada, ela é adulterada de fato, porque os originais, eles foram... Essa tradução só vai encontrar mesmo aí na tradução do Novo Mundo, não encontra em nenhuma outra, porque é impossível. Você tá distorcendo o sentido do original, né? Então foi alterado, porque se eles não alteram, eles não podem afirmar o que eles afirmam. Não pode. 1 Coríntios 13:13 não tem nada a ver aqui com o assunto de Trindade.
Vai 1 Coríntios capítulo 13, eu acho que é o verso 8, se não me falha a memória. 2 Coríntios capítulo 13, eu acho que é o verso 8. Vai dizer que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Veja aí se é 8. 8, né? Então leia aí, Edson. Já que está no apetite, meu irmão. Despertou agora, não foi? Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Não tem como, amado. Então não tem como você afirmar certas coisas, né, como essa, por exemplo, de que não existe trindade, se você for honesto e pegar os textos bíblicos, né? Não essa falsificação, essa adulteração aí dos textos. Então, de fato, é a sangrada. Então, ele é santo. Santo no sentido de puro mesmo, né? Então, ele nos santifica. Inclusive, amados, ele é santificador também, que é o que nós já lemos, mas eu quero repetir com vocês que é 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Nós já lemos, mas lemos no sentido lá de trazer a realidade da trindade, né? E agora a gente vai ler no sentido de destacar o Espírito como essa ação. Já que ele é santo, então ele nos santifica. É um processo que o salvo entra. É um processo de santificação, que é formar Cristo no salvo, né? Então esse processo é chamado de santificação. E é o Espírito que faz isso. 1 Pedro 1:2 vai dizer o quê? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto... É o 2 só, Barão. Vai com o 2 direto. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, Isso. para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. A obra santificadora, esse é o ponto que eu quero destacar. A obra santificadora. Então o Espírito é santificador. Gálatas capítulo 6, versículo de número 8. Gálatas 6 e 8. O próprio Espírito é a vida eterna, é a fonte da vida eterna, é o originador da vida eterna, é o alimentador da vida eterna. Tá? Então Gálatas 6 e 8. Leia aí, Mancebo. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então olha só, o Espírito é a vida eterna. O João 7,37 vai dizer que o Espírito que ainda não tinha sido dado àqueles discípulos, ele que geraria no ventre, dentro deles, né? No interior deles, essa fonte que jorra para a vida eterna. Então, diz aí, do 37 ao 39, para completar o texto, tá? Jesus pondo-se em pé, não é isso? Calma, varão. Jesus pondo-se em pé, ele disse, quem gritou bem alto, como um pentecostal, quem tem sede, vem a mim, beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre, jorrarão para a vida eterna. E dizia ele a respeito do Espírito Santo, que ainda não lhes fora dado. Não é isso, varão? Então, acertei. O Espírito é a vida eterna, é a fonte da vida eterna, irmãos. É o Espírito. Ele é inspirador dos profetas, Marcos capítulo 13, verso 11. E aí a gente já vai encerrar só Marcos 13, 11. Ele é inspirador dos profetas, lá do Antigo Testamento, irmãos. Desde o primeiro profeta, desde lá do Abel, né, que foi o primeiro profeta, então até o último, ele é um inspirador. Marcos 13, 11. Leia, por favor, Hélio, você é o oficial. Foi preso e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo. Esse é um texto que os pentecostais usam como pretexto de não estudar a Bíblia, dizendo que o Espírito Santo dá, mas não é esse o sentido. Tá? Ele inspira de fato os profetas. Ou se fosse só lá. Então, ele é inspirador dos profetas. Para encerrar, ele nada mais, nada menos é do que Deus. Atos, capítulo 5, verso 3 e verso 4. Só para encerrar. Nada mais e nada menos. O Espírito Santo é Deus. Isso é categórico. Isso é enfático. Isso é incisivo. Isso é os dois pés no peito. Ele é Deus, amados. Capítulo 5, verso 3 e 4. Ele é Deus. Vamos lá. Pode, por favor, mano. Você é o orador oficial da turma. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permite que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela prosperidade? Ela não lhe pertencia? Isso.
Pode ler, o 3 e o 4. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aqueles tinham mentido ao Espírito Santo. Aqueles mentiram a Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que habita em cada um de nós, digno de ser adorado, louvado, glorificado, exaltado. É Ele, amados. É o próprio Deus que habita literalmente dentro do salvo de nós todos. É Ele que nos santifica, é Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que é o selo e é o penhor de Deus em nossa vida, como garantia que Ele virá nos buscar, os selados. É Ele que nos guarda, nos livra, e é por causa dele que Satanás, os demônios, não podem jamais tocar em cada um de nós, porque maior é o que está em nós do que o que está fora de nós. Ele é o próprio Deus. Nós poderíamos até, num ato de adoração, numa liturgia, dizer glória ao Espírito Santo. Louvado seja o Espírito Santo. Bendito é o Espírito Santo. Digno de honra é o Espírito Santo. Exaltado é o Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que nós continuaremos dizendo: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o Espírito que habita em mim, que habita em nós. Esse Espírito que sentimos a presença dele neste momento, o Espírito que nos ensina a verdade, o Espírito que na verdade nos conduzirá para as mansões eternas, o Espírito que nos esclarece o entendimento, o Espírito que quebrou as cadeias da ignorância e que nos traz luz do entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que nos dá dons, que nos usa, que nos capacita, que nos consola, que nos defende, que está conosco. Esse mesmo Espírito, amados, que nós devemos falar com Ele todos os dias e desenvolver um relacionamento, porque é uma pessoa. E ninguém se relaciona e se aprofunda um relacionamento com uma pessoa tendo aí 5 minutos, 2, 3 vezes na semana. Esse Espírito, né? Amém?